Virar a chave na gestão pública com inovação, tecnologia e governança. Esse é o objetivo do Grampal Summit, que comemora os 40 anos da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, que acontece nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro, aqui no Instituto Caldeira, no quarto distrito, em Porto Alegre, e é sobre ele que a gente vai falar o Poder RS inteiro de hoje. Roda a vinheta. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, mais de 1.000 rótulos para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Vamos conversar agora com o prefeito de Taquari, André Brito, ele que preside também a Grampal e está coordenando esse grande evento que é o Grampal Summit aqui no Instituto Caldeira. Bem-vindo ao Poder RS. Agradeço o Poder RS por mais essa oportunidade, mas é um dia muito especial para nós, né? O Grampal Summit tomou uma dimensão até maior do que nós imaginávamos quando começou a ser projetado. Por quê? Porque a adesão, né, muita adesão, isso demonstra que realmente há uma preocupação com os gestores públicos, né, na aproximação da gestão pública com as novas metodologias, né, e com novas tecnologias, que é fundamental para que a gente consiga dar as respostas mais rápidas ao cidadão. A gente sabe que hoje a informação ela é rápida, né? As redes sociais fluem rapidamente, Uhum. eh eh, passam por todas as veias e artérias, assim, com uma velocidade extrema, Inteligência artificial. inteligência artificial e que demanda também, cada vez mais uma pressão por mais serviços públicos, Respostas mais rápidas dos gestores. rápidas e sérias. Não tem tempo mais para nós ficar no mimimi, apesar de nós ainda estarmos, bastante amarrados nas questões burocráticas que fazem parte do setor público. Mas a inovação tem que vir para, inclusive, ajudar a desburocratizar o Isso. setor público. Tem ajudar a desburocratizar o setor público, ajudar na transparência, né, na lealdade com os números, Uhum. é fundamental, mas acima de tudo, ela também tem que começar a pensar a forma da prestação de serviço, né, e criar mecanismos também, através da inteligência artificial, de prestação de serviços mais rápidos. A saúde pública, por exemplo, vai chegar um momento que uma dor de garganta, uma febre de 38 graus, entendeu? Hã, certamente tu não precisará mais demandar ir de um posto de saúde. Claro. Nós temos que avançar, buscar tecnologias que a pessoa possa fazer essa consulta sem sair da sua casa. São avanços que nós precisamos ter. Primeiro tem que ter a tecnologia, Isso. depois os profissionais. E E por último, e não menos importante, educar a população que essa é uma ferramenta fácil e útil para ela. e é difícil, porque Claro. hoje, por exemplo, na minha Vocês estão cidade muito acostumados assim, eu vou para o posto de saúde. isso, hoje na minha cidade eu tenho o agendamento pelo WhatsApp. Uhum. Mas não chega a 25% dos agendamentos, porque as pessoas estão acostumadas a ir lá no posto de saúde. Mas é um processo, né, Claro. que a gente tem que ir avançando aos poucos, porque se nós não iniciarmos, nós não vamos nunca concluirmos. Mas é importante esse momento aqui, porque cada município vai trazer as suas fragilidades, as suas necessidades, né, hã, através de um debate consistente, porque as tuas fragilidades, às vezes, são
as fragilidades que eu não tenho. E as minhas experiências podem servir, né, para resolver ou amenizar o teu problema. Então, essa integração, essa sinergia, Essa troca de experiências é s- fundamental. essa troca de experiência Uhum. que nós estamos provocando aqui. Primeiro que se fale daquilo de bom que foi feito. Nós temos vários panelistas que vão trazer as suas experiências Uhum. positivas, onde eles serão abordados por prefeitos, né, que debaterão e trarão as suas preocupações em relação a isso. Isso é importante, né? Mas nós temos que sair daqui também com um conceito de como nós vamos agir a partir de amanhã. Qual o produto que nós vamos gerar de todo esse debate hoje? E Uhum. quando eu digo produto, é o documento ou é a visão estratégica que nós vamos estabelecer entre os municípios para se aproximar da solução e da resolução desses problemas que vão ser apontados aqui. Então deve sair um documento conjunto da Grampal Deve sair depois. relacionado à inovação, Isso, deve hoje sair. mesmo na Hoje sexta-feira, não sei se sai hoje ainda, tá? certo. Mas deve sair no máximo nos próximos dias, onde nós vamos hã, dar o entendimento do que se fez aqui e do que pode proporcionar de melhorias. E nós temos que avançar. Nós agora mesmo aqui, estou aqui falando do Instituto Caldeira, né, Isso. que é um Que importante também é sede da Grampal. sede da Grampal, um importante núcleo de quê? De criação, Uhum. né. E eu tenho um conceito comigo de que grande parte das soluções elas estão adormecidas dentro das universidades e dentro dessas forças vivas, pensantes, como essas startups, que muitos são originários das universidades, né? E que ali fomentam práticas novas e modelos novos e inovam, criando produtos novos. E nós temos que acordar esse sentimento de que a gestão pública tem que se aproximar mais daqueles que estudam e pensam, né? Nós temos que cuidar muito do controle do dinheiro, da eficácia do resultado, da eficiência na prestação de serviço, mas com a modernização da comunicação, como há pouco eu falava, é importante que nós também comecemos a provocar aqueles que talvez estejam um pouco afastados Uhum. dos problemas da gestão pública, tentar trazê-los para dentro, para eles nos oferecer alternativas e caminhos que encurtam a distância entre a necessidade e a potencialidade de realizar que nós temos hoje. E tem resultados muito bons, né. Porto Alegre já fez vários hackathons, há vários anos Ah, faz, Gravataí também faz, vários municípios chamam, né, ah, startups, chamam aí essa gurizada também que tem, ideias inovadoras, coloca o problema da cidade, a dor que aquele município enfrenta, e aí coloca o desafio para ser criada alguma solução. Isso tem que fazer com mais rotina, né, e isso. talvez de forma mais Na integrada. minha É ci sobre isso que o senhor é isso que o Isso. senhor Na defende? na minha cidade aconteceu, provocado até por um empreendedor, Uhum. por um grupo de 2 empreendedores, que fizeram isso. Chamaram e deram um fim de semana toda a oportunidade de criar alternativas e soluções para E problemas. saíram soluções Saíram boas. muitas soluções boas. Uhum. Então é importante nós estimularmos Mas aí essa tem oportunidade. como é que o município depois contrata, né, então também tem que definir isso, talvez chamar Tribunal de Contas e criar uma novidade, criar uma inovação justamente para aproveitar essas ideias novas. Eu acredito assim, porque nós temos que ser muito objetivos nisso. Uma das formas que seria, e teria uma legislação federal que teria que ser mudada também no Congresso Uhum. Nacional, que facilitasse a contratação de startups. Isso. Assim como tem prioridades para as microempresas, né, nas contratações públicas, que nós tivéssemos as facilidades para a contratação de startups. Deixa eu lhe dar como sugestão, já está na sua cabeça aqui, mas só reforçar. Eu acho que uma grande iniciativa do Grampal Summit tem que ser isso, né, mobilizar. A Grampal tem essa força, reúne aqui todos os municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Tem que ter essa força junto à bancada gaúcha, lá em Brasília, para criar uma legislação. Vários municípios aqui estão fazendo isso, criando leis de inovação, mas aí em âmbito local. Tem que ter algo em nível federal para realmente os municípios e os prefeitos não ficarem com tanto receio de inovar. Segurança jurídica, nós precisamos ter Isso. a segurança jurídica, a segurança jurídica passa por uma legislação, e nós temos que provocar juntos aqui, Uhum. né, essa questão que é fundamental, porque isso também vai despertar, né, o sentimento da importância, Claro. porque a gente tem muitas cidades pequenas, a minha também é pequena, mas, que estão muito distantes,
Quando eu conheci o Caldeira, eu fiquei embebecido Uhum. pelo sonho e pela evolução que traduz aqui o Caldeira. Qual a população de Taquari? 25 mil. 25.560 habitantes. Aqui, 10% da população de Taquari Circula. circula no Instituto Caldeira todos os dias. Então, essa questão que eu acredito ser fundamental, Uhum. que nós precisamos estimular isso, criar legislação que facilite a contratação, o acesso, hã, e além disso modular, trazer essas cabeças, essas inteligências que no meu ponto de vista, elas não estão adormecidas naquilo que elas criam, mas estão adormecidas com relação à aproximação ao poder público, Isso. né, Elas dos estão com os olhos voltados dados para a iniciativa privado. privada, para o Isso, mercado, e tem que ajudar também os porque o mer municípios, porque a gente vive aonde? Nas cidades. porque o mercado é inteligente, o mercado Claro. estimula e busca essas inteligências. E nós também, como municípios, temos que buscá-los, mas também é importante que a gente mude legislação. São uma série de coisas que eu acho que é importante que nós vamos tirar daqui, né, de que nós podemos construir políticas públicas, né, porque assim, ó, também tem essa. Se nós não tivermos uma legislação, hã, bem clara, objetiva, que dê a segurança jurídica, e esse estímulo e que passa pela Grampal, porque são municípios de maior porte, a grande Claro. maioria deles, então também tem essa obrigação de ser o propulsor, de ser o estimulador desse Uhum. processo, Não, e a segurança jurídica é para os para 2, os 2. também para os empresários, para as startups, saberem que vão desenvolver um trabalho e que vão receber, que não vai ter nenhum problema jurídico. Essa é uma questão, e esse debate nós estamos fazendo aqui e está surgindo as ideias, né, Claro, é que isso já aí. vão fortalecer o É documento, por né. isso que o Grampal Summit é importante, né, trocar ideias. Aliás, a gente está gravando aqui nessa sexta-feira, dia 12 de dezembro, dia do Grampal Summit, a gente está gravando o Poder RS, geralmente a gente grava durante a semana, hoje não, programa quente, e agora à noite mesmo, nessa sexta-feira, vai ao ar em todas as plataformas, especialmente no YouTube e no Spotify. Eu quero lhe fazer 2 últimas perguntas, eu quero fazer entrevistas rápidas hoje aqui para a gente ouvir o maior número de pessoas que estão participando do Grampal Summit. Primeiro, eu queria que o senhor citasse os grandes números do evento, Nós já temos mais de 1.000 inscritos, certo? né, que é E a gente saiu agora importante. dali, né, fica na frente do prédio principal aqui do Caldeira. Tinha muita gente ainda se inscrevendo. Muitas oficinas, né, muito debate, Quantos muitos palestrantes? estão 60, tinha confirmado até ontem 64, 64. tá. Então, mas nós ainda estávamos buscando, talvez tenha aumentado algum Uhum. ainda. Mas é o maior É, evento de inovação voltado ao setor público. e é um evento que surgiu das necessidades mesmo dos municípios, mas comemorando os 40 anos da Grampal. E eu Claro. ainda na abertura dizia isso. Há 40 anos atrás, quando se criou a Grampal, nós vivíamos uma realidade tecnológica Uhum. muito diferente da que Muito nós vivemos diferente. hoje. E hoje aqui talvez nós estejamos preparando as novidades para os próximos 40 anos, quando a gente dá um pontapé inicial Uhum. de buscar a integração, a interação, a sinergia entre os startups, entre as novas tecnologias dos municípios, nós estamos preparando as cidades para o futuro. Com certeza. E o momento da Grampal, ele é incrível, né, realmente a entidade ganhou muita força pela união dos prefeitos. Ali Isso. não tem vaidade, não tem individualismo. Essa é uma questão muito interessante. Não existe vaidade. Uhum. hã, hã, eu Tanto é que as grandes cidades da região metropolitana ali escolheram para ser presidente, né, um prefeito de um município pequeno. pequeno, e nós trabalhamos assim de forma entrevistas. Fulano, Uhum. prefeito, não quer tudo dar da Divide. entrevista? Vamos dividir entre nós, porque importante para nós é ter a consciência do município, da importância do município, das cobranças que nós temos que fazer aos demais entes, porque existe uma interligação entre todos os municípios. Nós que estamos com a menor fatia do bolo, né, das Uhum. receitas, ficamos com as maiores responsabilidades, e se nós não nos unirmos, né, e nós não tivermos uma interlocução sempre permanente, na busca dos nossos objetivos, nós vamos sucumbir. Então Claro. nós temos que nos unir, brigar sempre. Isso é uma peculiaridade que eu acho que nós fizemos uma imersão anual, onde nós discutimos por mais de 12 horas os problemas e a gente chega à conclusão, guardadas as proporções de cada município, as semelhanças são praticamente as Uhum. mesmas, né. Então a gente tem que se unir e nós temos que ser o indutor dessa união em todo o estado do Rio Grande do Sul. É verdade. E trabalhando sempre em parceria com a FAMURS, inclusive, né, não É tem isso, rivalidade. não tem rivalidade. Para encerrar, presidente, presidente e prefeito, sua cidade de Taquari, há 5 anos, 10 anos, não sei nem se tinha mídia local, rádio, jornal,
que é a realidade da maioria dos municípios, né? Rádio, jornal, a gente tem aí municípios médios e grandes. Então a comunicação ela era muito no tete a tete, né? Era cara a cara. Agora, com as redes sociais, os municípios pequenos estão com veículos de comunicação gigantescos. Não tem mais isso. A minha cidade não tem rádio, não tem jornal, tem redes sociais. O que que isso mudou na vida de um prefeito? Muda porque hoje ninguém mais bate na porta do prefeito. É nas redes sociais que nós somos cobrados, que nós somos exigidos e onde nós somos demandados. É pior ou melhor? Eu acho que quem gosta de resolver problema não tem pior e melhor. É diferente, É só é diferente, diferente. tá bom? Presidente, obrigado. Deixa eu lhe dar um presente aqui, ó, que é de um dos nossos patrocinadores. A Grampal também é apoiadora aqui do Poder RS já há muito tempo. Eu quero lhe dar um presente aqui da Union. A Ah, Union é a maior destilaria de uísque do Brasil e fica onde? No Rio Grande do Sul, ali no Vale dos Vinhedos, na entrada do Vale dos Vinhedos. Pode abrir, porque a garrafa é lindíssima. Não sei se o senhor gosta de um uísquezinho. gosto. E esse é o uísque nacional gaúcho, mas da melhor qualidade. Eu vou lhe sugerir, olha só, olha que garrafa bonita, mostra lá para a câmera. Olha só, aquela lá, a sua câmera. Olha só que bonito. Muito bonito. Eu vou lhe sugerir o seguinte: oferece para os seus amigos e não diz de onde é que é. E diz para eles falarem, pede Eu para eles vou falarem ofe da onde que é. Não, Às cegas. E eles vão dizer que é um uísque escocês, americano, vão se surpreender quando o senhor falar que é brasileiro. não, eu vou oferecer agora ao nosso convidado, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, vai levar No almoço, no Isso, mercado público, isso, o vai Mabel levar. vai levar para Goiânia. Isso, tá? E eu vou ficar lhe devendo, então, mais uma garrafa para o senhor Tá bom. oferecer para os seus amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Um prefeito. abraço. Deixa eu aproveitar aqui e chamar agora os apoiadores aqui do Poder RS, entre eles a Grampal. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal reconstruindo cidades, retomando vidas. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é claro: assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Agora aqui no Poder RS especial sobre o Grampal Summit, eu vou ouvir o prefeito de Nova Santa Rita, ex-presidente da Grampal, o Rodrigo Batistello, do Partido dos Trabalhadores. Como é que está sendo o evento, prefeito? Bem-vindo ao Poder RS. Muito bom dia a todos vocês. Alegria de estar aqui no Poder RS, te parabenizar aí por esse streaming maravilhoso. E dizer que o Grampal Summit acho que é importante para que a gente traga cases novos entre o poder público, entre a iniciativa privada com o objetivo de melhorar a qualidade da prestação de serviço público lá na ponta final. Qual é o case principal de Nova Santa Rita que pode dividir com os outros prefeitos? Na verdade, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre educação aqui, às 4 à tarde a gente vai estar Tem palestrando. um painel. Tem um painel aqui à tarde. Então nós vamos falar sobre a educação maker, Por STEAM. quê? O que foi feito de diferente lá? A gente foi uma das primeiras cidades do estado do Rio Grande do Sul a trazer a educação maker, que é aquele conceito faça você mesmo, né? Com a mão na massa. O Mas conceito. um prefeito do PT fazendo educação maker? Sim, é Sem importante. preconceito, né? O que importa é o resultado. Exatamente. Então a gente
está conseguindo melhorar os resultados bastante, Orestes, lá. Como é que funciona essa educação maker para quem não conhece? Nós temos então, é uma sala, que tem lá impressora 3D, plotter, tem várias, programações de robótica, novidades para que então essas crianças comecem, além da sala de aula de ter somente aquele tradicional quadro negro ou quadro branco, Uhum. elas saiam daquele ambiente e começam a fazer com as próprias mãos lá, uma programação. Uhum. Vamos supor lá, vai fazer o desenho de um dinossauro, vai imprimir o dinossauro na impressora 3D. E a partir dali ele vai aprender, todo um processo, além da programação, mas também sobre geografia, Uhum. sobre história, enfim, E é muito mais interessante. é muito mais Aprende interessante para as muito crianças. mais. Hoje as crianças já saem, olhando o celular, já nascem olhando o celular. É, eu Então, tenho um filho de 30 dias, tá, prefeito? olha aí, meus Eu parabéns. eu deixo a TV e as telas Sim. longe dele, mas de vez em quando eu tô com o celular na mão aqui, ele já procura, né, olhar para o celular, é Isso aí. impressionante. Então, a educação, eu acredito Já assim. nasce com esse chip, né. Exatamente. Eu acredito que não é através de partido político que nós vamos mudar o país, Uhum, é através da educação das crianças. é verdade. São o futuro do nosso amanhã. E eu, como prefeito, eu tenho responsabilidade sobre o futuro de 5.700 alunos da minha cidade. Então, eu tenho essa responsabilidade. Uhum. E eu estou procurando fazer isso, da melhor maneira possível. A gente está criando um ambiente para que o aluno ele tenha o seu aprendizado na totalidade. Ele precisa se sentir acolhido para evitar a evasão escolar, para evitar aquelas coisas da gente ver que as crianças não vão na sala de aula. Então, a nossa cidade, por exemplo, a gente fornece o uniforme completo, o tênis, a mochila, o material escolar, uma alimentação de qualidade. Uhum. Por quê? Porque tu dá condição igualitária para que todos os alunos tenham, da mesma forma, o aprendizado. Tu fixa a criança com alimentação, que é importante também. Uhum. E te digo, muitas crianças, olha, só se alimentam lá no ambiente escolar. Na merenda escolar, é A fundamental. merenda é fundamental. Então, eu sei que é forte muita gente falar isso, mas é verdade. Mas é a realidade. É a realidade. Tem crianças que não têm o que comer dentro de casa e come só na escola. Então, E a não gente. tem como a gente estudar ou trabalhar com a barriga roncando. Não, a fome tem não como. pode. Então, e tu também não aprende com fome. É Tu também não consegue ler, fixar, ter memória. Então, a gente está fazendo a nossa parte, inovando, usando essa educação maker aí, para a gente poder também conquistar ainda mais os alunos que Uhum. hoje estão nesse mundo digital. Então, a gente modificar, tirar ele de dentro da sala de aula, levar num ambiente diferente, aprender a fazer programação, a robótica, E enfim. os professores aceitaram muito. Estão aceitando e muitos se descobriram, Uhum. porque a gente começou a transformar professores maker. Inclusive fazendo capacitação em São Paulo e outras cidades, pagando, investindo na carreira deles nesse Claro, e que segmento. vai ser importante, inclusive, para o futuro deles. Com certeza. Então, Então, educação é um ambiente de inovação em Nova Santa Rita. Deixa eu lhe perguntar, o senhor foi presidente da Grandpaulo em sim. 2021, se eu não me engano, Isso, logo isso. depois da pandemia, Pandemia. e aí o senhor é o prefeito reeleito, viveu a maior pandemia de todas para nós aqui, para os gaúchos, Sim. e para quem vive na região metropolitana, que foram as enchentes de 2024. Como é que está o município hoje? Já se recuperou? O que falta fazendo? A gente está se recuperando. Eu tive 63% do território da cidade inundado por água. Nossa. Graças a Deus não perdi ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma vida de pessoa foi perdida. Agora, obviamente que isso fica algumas marcas. E hoje o que a gente tem sentido, e não só eu como prefeito de Nova Santa Rita, mas a região metropolitana toda, que foi a que mais sofreu, a gente está vendo o reflexo econômico financeiro. Por quê? Como Porque, todo estado, né? como todo estado, mas mais acentuado aqui na região metropolitana. Uhum. Porque muitas empresas fecharam, pararam de faturar. Com essa crise que a gente está vivendo, alta taxa de juros, etc., retração do mercado, as prefeituras estão arrecadando muito a menos. Esse ano o senhor vai arrecadar quanto menos? Eu devo estar arrecadando em torno de 5% do meu orçamento a menos A menos. e aumentando despesa.
Obviamente, tu tem um processo de reconstrução da cidade, tu tem um processo que tu tem que investir mais política pública, em especial naquelas famílias que foram mais Uhum. atingidas. Cobrança da comunidade Com também, né? a área da assistência social hoje ela continua. A enchente passou, mas a gente continua ainda com pessoas morando de forma precária, precisando de alimentação, Hum. muitas na ocasião perderam emprego. Quantas moradias o senhor já conseguiu entregar? Nós conseguimos hoje já entregar 80 moradias pelo compra assistida, Quantas faltam? mais 90 que eu 90. tenho agora, a gente licitou, Esse cálculo é sempre complicado, né? é complicado. Porque tem, inclusive, pessoas que foram atingidas e que moravam em Nova Santa Rita e que agora entram no compra assistida, mas resolvem mudar de município. Exato. Então tem tido um pouco essa migração entre Tem. os municípios da região metropolitana. Então eu sei que esses números não são Sim. tão simples assim. Mas assim, então, essas 80 primeiras pessoas Essas já foram entregues. já foram entregues, foram as pessoas que perderam a casa mesmo, que foi arrastada a casa pela água, pela enchente, Tá. tá. Agora tem uma segunda fase, que é aquelas pessoas que foram afetadas pela enchente e tiveram um dano na sua casa parcial, que não Uhum. tiveram pelo completo, nós também vamos tirar elas da zona de risco e vamos levar para um local seguro. Então, Ótimo. eu já iniciei a licitação de 40 moradias agora, a construção. Logo mais adiante, nos próximos 90 dias, eu vou fazer mais 50 moradias. Tudo em loteamentos com área doada pelo município, em áreas altas, no centro da cidade, que eu vou tirar a pessoa da zona de risco e vou levar para um local seguro. Ótimo. Duas últimas perguntas, porque eu não quero lhe tirar do evento ali Mas que está acontecendo agora. tá gostoso o nosso papo aqui. Vamos lá. E nós vamos conversar mais vezes com mais tempo. Sim. O senhor fez um simulado de prevenção de assalto a banco. Que Isso. história é essa, prefeito? É isso mesmo. Hoje, o município de Nova Santa Rita teve um simulado de assalto a banco, uma iniciativa do BOP, da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, da nossa Guarda Municipal, obviamente no entendimento de nós estar sempre um passo à frente da criminalidade. Então, foi feita uma simulação de um assalto a banco, Uhum. com já aquela questão toda depois da perseguição, dos locais, os pontos chaves da onde efetuar a prisão desses meliantes. Já teve algum caso em Nova Santa Rita? Tivemos agora no verão desse ano um caso de uma tentativa de Tentativa. assalto a banco, porém as nossas câmeras de vídeo monitoramento, que a gente Uhum. tem em toda a cidade, são muito efetivas, viu? São Uhum. muito efetivas. Ela pegou os meliantes na hora, era de noite, estavam arrombando o banco, e aí E já foram pegos. a Brigada Militar e a Guarda Municipal chegaram e prenderam esses. Então esquece, ó, você bandido que tá vendo o Poder RS aí na cadeia, em qualquer lugar, esquece de fazer assalto a banco lá em Nova Santa Rita. Não vai pra lá porque vai ter problema. Aliás, sai daqui da região metropolitana de Porto Alegre, tá? Isso Porque esse aí. monitoramento por câmeras tem sido muito eficiente. Muito. Para terminar, prefeito, o senhor que tem o telefone aí do presidente Lula, não dá Sim. para falar com ele para diminuir um pouco esse juro aqui no Brasil? Olha, Aliás, ele tem tentado, tem né? É o Banco tentado. É Central o Banco que Central que agora tem essa autonomia. Eu estou muito preocupado, Honécio, com isso. É Eu verdade. acho que isso, é claro, obviamente, o Rio Grande do Sul teve essa enchente, Hum. mas, para mim, a alta de juros, hoje, ela está causando um desequilíbrio econômico-financeiro Uhum. em todo o nosso país. Que todo mundo paga essa conta. Todo mundo, o dinheiro sumiu do mercado, Uhum. porque quem é investidor está com dinheiro no banco porque tem uma Porque tá taxa de rendendo muito. tá rendendo muito, então, Uhum. e também porque hoje investir em qualquer coisa tem um risco. Então, para que eu investir em algo se eu posso deixar no banco a uma taxa de juro alta? Claro. E isso sumiu, e quem precisa de dinheiro não está conseguindo ter acesso, porque a taxa de juros está muito caro, quem precisa de financiamento, de empréstimo, e quem tira o dinheiro do banco não está conseguindo pagar, porque a taxa de juros é muito alta. Então, assim, estou muito preocupado. As prefeituras, os outros prefeitos, eu tenho dialogado em especial aqui na Grampal, a gente tem falado sobre isso. A gente não sabe o cenário do que pode acontecer no ano que vem. E tu sabe, Orestes, que uma Para tirar coisa empréstimos às prefeituras também tá muito caro. muito Banco do caro, Brasil, Caixa Econômica tudo. Não Federal, tem taxa de juro boa. muito caro. E o que nos preocupa é que nós temos um custo fixo das prefeituras sempre aumentando. É crescimento vegetativo de folha de pagamento, tudo aumenta. Só que a receita está diminuindo e essa Uhum. conta não fecha. E isso nos preocupa porque uma hora isso vai estourar em pontos essenciais da sociedade, como educação, como saúde, e já está acontecendo isso. Por exemplo, nós temos aqui os municípios aqui da região metropolitana com grande dificuldade na área da saúde, fechando inclusive hospitais, Colapsando. colapsando. Por isso que é importante evento como esse, o Grampal Summit, para buscar soluções alternativas Juntas. criativas para os Isso aí. municípios, não só aqui da nossa região, mas para o estado inteiro. A gente não pode baixar a cabeça. É isso aí. Tem que ir adiante. E o senhor tem no semblante aqui
otimismo, viu, registrado. Obrigado, tem que ser, vamos pra Obrigado, cima. viu, prefeito. Um abraço a todos vocês. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Deixa eu fazer mais uma rodada aqui com os apoiadores do Poder RS, entre eles a Grampal, que desde o início está aqui com a gente, né? Que eu tenho muita honra de ter a Grampal e os prefeitos da região metropolitana aqui como apoiadores do Poder RS. A gente é a voz dos prefeitos para fazer cobranças aos governos estadual e federal e, claro, para mostrar as novidades e aquilo que tem sido feito de positivo aqui nos municípios da nossa grande região metropolitana da capital gaúcha. Pode rodar os nossos apoiadores. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, é oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destilados de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union Distillery. Os uísques da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria, com 20 anos. Cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil, um clássico que ganhou espaço nos bares, nas festas e nos encontros entre amigos. Com 6 variedades diferentes, ele une especiarias e sabor na medida certa para celebrar qualquer momento. Escolha seu sabor favorito e descubra por que cada dose é um mundo a ser explorado. Gin Rocks. Pessoal, agora a gente vai conversar com o Rian Tron. Acho que eu acertei a pronúncia aqui do diretor do Escritório de Resiliência de Medellín. Bem-vindo a Porto Alegre e ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes, e pido licença contigo e com os ouvintes de Poder RS por meu português aproximativo, mas eu sou membro da Real Academia do Portunhol, então se você não compreende alguma coisa, por Não, mas dá para entender super bem. O teu portunhol é fluente, viu, Jean? Sim. Eu vou começar, eu não vou lhe fazer aquela pergunta que todo mundo deve fazer e que eu tenho vontade também de fazer. O que afinal Medellín fez para sair daquela situação de extrema violência e insegurança lá dos anos da década de 90 para agora ser modelo de inovação e de cidade mesmo, de gestão para o mundo inteiro. E aqui em Porto Alegre, né, tu está acompanhado aqui pelo César Paz do Poa Inquieta, que organiza pelo menos uma, acho que até mais, 2 missões por ano para Medellín. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, não consegui organizar a agenda, mas já vou colocar na minha agenda do ano que vem, em maio, para estar em Medellín. Então é o seguinte, eu não vou lhe fazer essa pergunta, eu vou inverter. Qual é a pergunta que nunca te fizeram sobre Medellín, Jean? se eu gosto de morar lá. Mas a verdade, a pergunta é compreensível, porque Uhum. todos os territórios têm muitos desafios hoje. Acho que o Brasil, em particular, é um universo, é um país com muita complexidade,
muita diversidade, e é normal que quando tem um caso de sucesso, todo mundo primeiro quer copiar ele, Uhum. e o segundo quer conhecer que deu certo para ver que pode replicar, o qual é uma coisa completamente natural. Mas o que eu acho que é importante não é simplesmente se Medellín pode ser copiado como modelo, eu acho que não, mas se você vem, o ano que vem, vai ver que sim pode ser, tem dois efeitos a cidade. A primeira, acho que o modelo de intervenção como metodologia pode ser copiado, mas precisa de uma tropicalização para Uhum. cada um dos conceitos. Aliás, como Medellín fez. Uhum. Medellín, e eu nunca fui a Medellín, mas já participei de 2 eventos que o César organizou no Uhum. Põe Inquieta, que é depois que o grupo vai a Medellín, retorna e ele divide as informações com quem ficou em Porto Alegre. Uhum. E eu já participei, César, 2 vezes desses eventos. O que eu observei, pelo que eu lembro, que foi contado por quem esteve lá. Medellín pegou experiências do mundo inteiro, especialmente de Barcelona, acho que é a grande referência, mas também muitos modelos de ações e iniciativas do Brasil, Sem de dúvida. Curitiba, do Do próprio Rio Porto de Alegre. Janeiro, de Porto Alegre. Então, Medellín já olha para o mundo, vê aquelas experiências que poderiam servir para ela e adapta, tropicaliza. Sim, E aí cria algo que é único e que serve muito para Medellín. Acho sim. que isso é importante. Isso é importante e é verdade, nós somos uma ameba, não? Gostamos de olhar o que acontece no mundo. Talvez o que Medellín fez bem foi retener o talento que tinha em urbanistas, em cientistas sociais, em economistas, e poner eles à frente de iniciativas tomando algum tipo de riscos Uhum. para tratar de transformar a realidade nossa, que nos anos 90 era bem complexa. Então, era mais acreditar no talento próprio, Uhum. dar a possibilidade, ainda no setor público, de tomar riscos. Acho que isso é importante, porque você não tem sucesso se não toma algum tipo de riscos. Então, foi uma cidade que, primeiro que todo, retuvo talento, um talento que foi embora, aprendeu de experiências e voltou, Uhum. puso a ele em situação de poder, como poder RS. Uhum. Não estou falando únicamente de poder econômico político, mas sim com algum nível de incidência, e permitiu a eles tomar riscos. Uhum. Com esses riscos, prototipar algum tipo de solução e rapidamente escalar se ele dava certo. Uhum. Eu acho que isso todas as cidades podem fazer. Sim. Isso não é tão complexo. O que não é tão simples é tratar de copiar o modelo. Pensar que o modelo é unicamente poner um teleférico, Uhum. porque é o mais visível. Mas isso não é a solução. A solução é muito mais complexa. Tem uma capilaridade de políticas públicas, de intervenções comunitárias. Eu acho que o mais importante de tudo isso que é feito, e claro, tudo é complexo e são várias ações, mas a primeira delas, que acho que é o grande exemplo de Medellín, de novo, de tudo que eu já ouvi de quem foi para Uhum. lá, é o poder público se fez presente perto das pessoas, perto das comunidades. Agora, Porto Alegre está lançando um projeto de futuro para os próximos 5 anos, com investimento de 7 bilhões de reais. Uma das iniciativas, acho que ela é muito inspirada no que Medellín faz. Vai colocar o poder público lá nas comunidades mais vulneráveis e carentes, levar serviços públicos e levar segurança também e lazer, cultura. Uhum. Isso eu acho que é um grande exemplo de Medellín. Não ficou no centro da cidade, nas áreas Uhum. mais ricas e poderosas da cidade, não. Foi para as áreas vulneráveis. A maior aprendizagem é pensar que o poder público não se limita à presença da força pública nas comunidades, Uhum. porque isso é uma realidade nossa bem real, não? Bem complexa, mas que precisa de uma articulação, não somente a presença de todo o poder público, mas de todo o poder público articulado Uhum. para ter presença articulada, estou falando da mesma, para que o cidadão não fique preso de múltiples ações, mas que ele realmente seja o beneficiário de todos, porque Uhum. uma das realidades nossas que aprendimos da França é que a burocracia tem
sempre metas, indicadores, orçamento que cumprir. Então, a educação vai para um lado, saúde vai por outro, e todos não compartem informação, não compartem o mesmo tipo de beneficiário. Então, eu acho que a articulação pública é o que faz a diferença, realmente, quando você logra combinar estratégias para que eles realmente solucionem as realidades, o dia a dia do morador de algum lugar, pensei periférico ou central, mas e dessa maneira melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, essa estratégia política também é diferente em Medellín. Não se faz uma política tão tradicional quanto em outros lugares. Eu queria que tu explicasse como é que se escolhe o prefeito em Medellín, de onde é que eles vêm, como é que é esse jogo político que é sempre muito complicado em qualquer lugar. Vamos a começar dizendo que nós somos uma democracia bem incipiente ainda, bem jovem, Sim. não? 200 anos da história republicana, Medellín tem 350 anos, mas o jogo político é um jogo que ainda está em processos de aprendizagem. A democracia cidadana acho que é um processo que está apenas começando, mas uma das realidades nossas que é dificilmente replicável é lograr que as boas pessoas se involucrem na política. Isso passa por uma modificação de nossa Constituição no ano 1991, que permite que pessoas que não fazem parte de partidos políticos tradicionais possam ser candidatos para para participar de eleições a cargos públicos, governador, prefeito, vereadores, até presidente da República. Você precisa de recolectar firmas, o número de firmas segundo o cargo, e assim, de maneira independente, sem as maquinárias políticas, participar do jogo da democracia. E com alguma chance de vitória? Todos os prefeitos de Medellín han sido eleitos dessa forma. Olha só. Então, Talvez esse seja um segredo impossível de replicar aqui no Brasil. não sei se é um segredo, porque Está posto. é público, Uhum. mas isso permite atrair a pessoas boas, tecnicamente, eticamente. Não quer dizer aí que não tem corrupção, obviamente tem, mas que pessoas que vêm com uma dinâmica e uma vontade de fazer as coisas de maneira diferenciada. E acho que também uma coisa importante que Medellín fez teve um consenso local de que as coisas precisavam ser feitas de um modo diferente. E esse consenso, independente de quem é escolhido, e primeiro que as pessoas são escolhidas para seguir esse conceito, isso atrai pessoas comprometidas com uma ideia de cidade que não foge dessa estratégia coletiva. O César Paz está dizendo algo muito importante: sem reeleição. Por que isso é importante? Porque a reeleição sempre vira um projeto pessoal. Sim, porque é o poder ao serviço do poder. Então, aqui você tem 4 anos e em 4 anos realmente você não é Pachacútec, você não reinventa o mundo. Sim. Você tem que, se você quer ter carreira política, porque todos eles querem carreira política, você tem que continuar com aquilo que dá certo e tem que sembrar a semente de coisas em que você acredita, sabendo que é o outro que vem que vai recolectar os frutos. Então, eu acho que esse tema de não ter reeleição é um tema bem importante para compreender a lógica que as pessoas preferem ser reconhecidos como sendo parte do processo, mais que ser o criador ou realmente o fundador do processo, o refundador do Como é que se processo. criou essa cultura em Medellín? Opa, isso toma tempo. Eu acho que nossa cultura é uma cultura bem empreendedora, bem focada nos negócios, mas que tem uma lógica que sempre busca que os negócios sejam de longo prazo. Nós não temos empresas muito especuladoras, não? Se você vê as principais empresas da Medellín, que são as principais empresas da Colômbia, todas são empresas de carreira longa, tem mais de 80, 50, 100 anos. São empresas com muita trajetória, renombre. Isso tem que ver com nossa maneira de fazer, de compreender os negócios. E eu acho que parte dessa cultura
foi trasladada para o tema político, de olhar sempre no mediano e longo prazo. E, de certa maneira, nos anos 80, 90, existia certa permeabilidade entre o sector público e privado. Foram grandes empresários, quando não tínhamos reeleição direta ou eleição direta de prefeitos, que foram todos prefeitos ou governadores. E, de certa maneira, com pouco poder e poucos recursos, mas se sembraram precedentes em como exercer essa função, não? Sim. De ser prefeito Então levou um pouco uma cultura da iniciativa privada para o público. para o público. Sim. Isso faz muita diferença. Aliás, deixa eu lhe perguntar sobre isso, né? Todo prefeito, todo o alcaide reclama de falta de recursos. Sei que Medellín também tem uma forma de financiar as políticas públicas um pouco diferentes. Tem várias empresas públicas, 100% públicas, estatais. Como é que funciona isso? A ver, a principal maneira de financiar a prefeitura de Medellín vem por impostos ou transferências do governo nacional. O único imposto que Medellín pode cobrar é o PTU, o equivalente ao PTU, Uhum. e também o imposto à atividade econômica, mas isso não representa mais de 12 a 15% do orçamento da cidade. Muito pouco. O resto são transferências do sistema geral da nação, que ele transfere para os municípios em função da população, das Claro. necessidades. Esses dois juntos são mais ou menos 36% do orçamento. O resto, quase todo, vem de, obviamente, sistemas financeiros, de investimentos que fazem a cidade, mas uma parte importante, que isto sim é uma cultura mais para esse tema dessa sinergia público-privada, tem que ver com o conglomerado de empresas públicas de Medellín. Nos anos 50, Quantas empresas tem? 64 agora. 64 em que áreas? Em todas. Em todas? Transporte, mobilidade, empresas de desenvolvimento, de segurança. Todas são 100% estatais do município. Sim, 100%, Todas dão lucro? todas dão lucro e todas têm necessidade de dar lucro, porque uma das premissas é que você cria isso, não para criar oligopólios ou monopólios, mas a ideia principal que acho que está aí é como o público pode ser transparente, eficaz e eficiente. E geram resultados que são aplicados na cidade. Exatamente. A empresa de segurança pública, ela é quem decide e está fazendo vigilância tecnológica sobre as câmaras de segurança, sobre os sistemas de monitoreo. Então, ele tem a possibilidade de ser muito mais ágil e dizer à cidade, aquela câmara está ruim, precisa de manutenção. Então, ele vai, faz a manutenção e cobra esse serviço. Mas também dá assessoria para outras cidades da Colômbia ou do mundo. E vende a tecnologia. Mas o que realmente tem que compreender é que as empresas do conglomerado público são empresas de gestão de conhecimento, como o conhecimento de Medellín e o nome da cidade hoje, a reputação de uma cidade eficaz, eficiente, transparente, mais moderna, é isso que nós vendemos. A cidade como nome, como marca, Como marca. e também o conhecimento que permitiu essa transformação. Mas a principal de todas é a empresa pública de serviços de água, esgoto, eletricidade. Nós geramos ao redor del 53% da energia da Colômbia. Uma empresa pública, eu sou proprietário dela. E as utilidades que essa empresa gera são transferidas no município, na prefeitura, e o Conselho de Vereadores, no momento de fazer o orçamento para o ano que vem, ele integra isso no orçamento com uma condição, tem que ir para transferências para unicamente serviços sociais, educação, saúde ou desenvolvimento econômico. Esse conglomerado, então, de 64 empresas é responsável por quanto do orçamento da prefeitura? 37%. 37%, é bastante. Mas todo isso com um destino específico, Claro. que é desenvolvimento social e econômico. Jean,
já passou aqui, estamos quase com 20 minutos, o dobro do que a gente combinou, de 10 minutos, temos muito a falar sobre Aham. Medellín. Eu vou convocar já o César Paz aqui, Perfeito. tá? Porque ele vai fazer um programa específico, César, nós vamos fazer para falar mais de Medellín, que é um assunto que sempre nos instiga muito, tem muita curiosidade, e o maior especialista em Medellín que a gente tem no Brasil é o César Paz, né? Sem Certamente é dúvida. quem mais foi até Medellín e conhece muito lá. Já eu não deixei, na verdade, tu responder, é tu fazer aquela pergunta que ninguém nunca te fez. Já pensou sobre isso? É uma pergunta Não, que ninguém te fez. Pensa agora, então. agora vou Que pensar. ninguém, claro, agora eu lembrei que tu falou rápido, né? Se tu gosta de morar em Medellín. Sim. Isso ninguém nunca tinha te perguntado? Não, as Olha, pessoas sempre falam de o que aconteceu, o qual perfeito você acha que foi aquele mais aham, transformador, ou como se financiou sim. o sistema, mas nunca perguntou Então a se pergunta é gostava. inédita, vou fazer agora, tá? Ok, Gosta de morar em Medellín? adoro, mas não moro em Medellín. Moro nas aforas de Medellín. Ah, sim, nos arredores. Tu gosta tanto que não mora em Medellín, só trabalha Exatamente. em Medellín. Trabalho e vou todos os dias de ônibus. Mas é igual o Porto Alegre, né? Porto Alegre tem uma região metropolitana que é integrada à Uhum. capital. Então, quantos quilômetros tu mora do centro de Medellín? A 26 quilômetros. 26 quilômetros. Então, é ali nos arredores. Sim, O arredores. que tem de melhor em Medellín para ver? Isso, acho que essa pergunta é bem difícil, porque se você gosta da cultura, eu acho que olhar a infraestrutura e a possibilidade de ver as atividades culturais, se gosta da gastronomia, sem dúvida, isso se gosta da natureza, ver aquelas montanhas e aquele entorno natural é maravilhoso, mas acho que vai sonar um pouco como uma resposta politicamente correcta, mas o melhor de Medellín são as pessoas, sem Sim. dúvida. E qual é o melhor prato para se comer em Medellín? Opa, aí já estamos entrando em um tema mais complicado. Sou formado como cozinheiro, Ó, então viu? esse é um tema. Todo mundo vai anotar essa dica Não, aqui. eu Fale acho um que que é imperdível. Em maio, quando eu for para Medellín, eu tenho que provar. se todo mundo vai falar, quando você entra num táxi, na Uhum. Colômbia, um táxi sempre é um termômetro social. Muito. Então, sempre vão perguntar se você gosta da cidade, porque as Uhum. pessoas sentem orgulho pela cidade. Uhum. Então, eles querem saber se você percebe esse orgulho. Uhum. A segunda coisa que vão perguntar se já comeu bandeja paisa, que é um prato de 3.800 calorias. Tem torresmo, ovo, feijão, arroz, linguiça. Ah, é o meu estilo, já Isso, gostei. um monstro. Tá. E a terceira, se é homem, se gosta das mulheres da Medellín. Sempre são as três perguntas que vão perguntar. Mas eu acho que eu gosto dos potagens, das sopas, não? Campesinas, tradicionais. E para mim, a melhor de todas é um ajiaco, que é um prato de diferentes batatas com frango, alcaparras, crema, uma coisa bem, uma mistura bem especial, mas eu gosto dela. Muito obrigado. Muitas gracias, Oreste, foi um Jean. prazer. Obrigado, prazer. Bom, pessoal, deixa eu chamar agora os apoiadores aqui do Poder RS. A gente já volta com esse programa especial sobre o Grampal Summit. Pode rodar. A Vinhos do Mundo tem mais de 1.000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Bom, pessoal, esse foi o Poder RS especial sobre o Grampal Summit. Eu vou colocar mais conteúdos
nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e no YouTube também, conteúdo sobre esse evento importantíssimo de inovação, aliás, o maior evento de inovação dedicado a gestores públicos municipais, primeiro evento de inovação promovido pela Grampal aqui no Instituto Caldeira, onde a gente grava o Poder RS toda semana no Save Studio, que está disponível para todos vocês que querem produzir conteúdo de alta qualidade, conteúdo audiovisual de alta qualidade. Venham conhecer o Save Studio, tá bom, pessoal? Semana que vem a gente volta, temos mais 2 programas ainda nesse mês de dezembro de 2025, ano super desafiador e também um ano de muitas conquistas. Espero que vocês tenham gostado, especialmente aqui as entrevistas com os prefeitos, né, de Nova Santa Rita, de Taquari, um ex-presidente da Grampal, o atual presidente, mas especialmente a entrevista com o Jean, né, ele que é diretor do escritório de resiliência lá de Medellín, na Colômbia. Medellín, que é o grande modelo dos municípios gaúchos e brasileiros que querem entregar uma qualidade de vida melhor para a sua população. Obrigado pela companhia de todos, nos acompanhe nas redes sociais, ative o sininho no YouTube, no Spotify para receber as nossas novidades do Poder RS, compartilhe o nosso conteúdo e também curta. Tudo isso ajuda a levar o Poder RS mais adiante para mais pessoas, e aqui a gente trata de inovação como um conteúdo diário e cotidiano no nosso programa. Até mais, até a semana que vem. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, mais de 1000 rótulos para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre.